Cláudio, começando mais um Bastidores do Poder neste fim de tarde, essa semana que vai caminhando, claro, sempre com muita polêmica, porque estamos falando de Brasil, estamos falando de Brasília, e a nossa política, como a gente já discutiu várias vezes, não é para principiantes, né? A gente tem acompanhado já nos últimos dias esse desdobramento da crise entre o Palácio do Planalto, entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem a turma ali, os bombeiros do Planalto, tentando apagar um pouquinho o incêndio, tentando amenizar um pouco a coisa, convencer o presidente a não levar aquele pedido de abertura de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também do ministro Luiz Roberto Barroso direto lá para o Senado. Hoje o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que vai apresentar nesta semana o pedido de processo contra os dois. Vamos ouvir aqui um trechinho do presidente. Não pode um ministro do Supremo, o caso do Alexandre de Moraes, ele mesmo abre um inquérito, ele investiga, ele julga, ele prende. Não tem nem a participação do Ministério Público, nada. Ele abriu agora um inquérito de fake news sobre a minha pessoa, sem ouvir o Ministério Público. Vai fazer diligência? Vai fazer uma busca e apreensão na minha casa? Vai me sancionar nas mídias sociais, por acaso? Será que ele vai chegar a esse ponto? Que ele está fazendo barbaridade agora, juntamente com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Salomão, que resolveu, numa canetada, mandar desmonetizar certas páginas. Agora, quando pergunto o que você vai fazer? Essa semana tem novidades. Dentro das 4 linhas da condição, temos novidades pela frente. Eu vou entrar com pedido de impedimento, né, dos ministros no Senado, colocar lá. O que o Senado vai fazer? Está com o Senado agora. Ô Cláudio, quem vai ganhar essa disputa? Os bombeiros do Planalto ou o fogo? Olha, até agora o fogo está ganhando de goleada, né? É impressionante porque a gente vê, passa a cada dia, ninguém recua, né? O presidente, se desistisse de apresentar os pedidos de impeachment, seria um recuo, né? Essa seria a manchete, Bolsonaro recua e tal e tal. E ele não quer recuar, não é do tipo que é disposto a recuar. Nem tampouco o Supremo, né? Todo santo dia tem ali uma ação do Supremo, uma iniciativa do Supremo qualquer, no sentido de dar uma estocada no presidente. Então ali é jogo jogado. O presidente sempre usa da palavra para se pronunciar sobre esse assunto, os ministros preferem a caneta, né? E a coisa vai se agravando. O pior dessa história toda é que a gente ouve muito frequentemente, né, de apelos à razão, né, gente fazendo ponderações no sentido de que é preciso respeitar a harmonia, ou estabelecer a harmonia entre os poderes, é preciso ponderação, bom senso, etc. Mas ninguém assume, digamos assim, a paternidade da criança, né? Ontem a gente assistiu mais uma dessas declarações pífias do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que em última análise, quem tem essa tarefa, essa missão institucional. Se tem alguém que pode conduzir uma tentativa de diálogo, é o presidente do Congresso. E, no entanto, o que é que ele faz? Ele faz uma nota ali para atender um pouco a crítica da oposição, que espera dele declarações contundentes contra o presidente. É legítimo que a oposição pretenda isso, mas tem ali uma maioria governista no Senado Federal. É preciso lembrar sempre que a oposição só tem maioria na CPI. E o brilhareco que a gente assiste na CPI, enfim, é porque, até por incompetência do Palácio do Planalto, a oposição fez a maioria. Incompetência e um jeitinho que o próprio Rodrigo Pacheco deu nas coisas, né? O Rodrigo Pacheco, a gente assistiu, ele, embora tenha sido eleito com o apoio do presidente da República, na hora que o ministro Barroso, monocraticamente, ordena o Supremo Tribunal Federal ordena a instalação da CPI da pandemia, o Rodrigo Pacheco não ofereceu a mais mínima resistência, atendeu na hora, nem sequer deu instruções à área jurídica do Senado a recorrer ao plenário do Supremo daquela determinação que, de qualquer maneira, é uma interferência de um poder no outro. Mas, de qualquer maneira, a gente conhece bem assim as manhas, né, do Rodrigo Pacheco. Eles são conhecidas. Quem acompanha a política sabe do que eu estou falando. Quando o Michel Temer era presidente da República, tirou o Rodrigo Pacheco do meio daquele bololô ali de 513 deputados e escolheu um deputado de primeiro mandato para ser presidente da CCJ. Ele era Rodrigo Pacheco. Ele, como
o Michel Temer poderia ter feito gestões para a indicação de qualquer outro, inclusive aliados dele, históricos, né, para presidir a CCJ. Mas não, ele fez ali uma espécie de homenagem à advocacia. O Rodrigo Pacheco, um advogado que sempre foi muito consultado pelos políticos, defendeu alguns deles, atuava nos tribunais superiores, e aí o Michel Temer, que não tem o direito ao exercício da ingenuidade, foi ingênuo indicando o Rodrigo Pacheco. Aí quando o Rodrigo Janot ingressou com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, e isso foi para CCJ, adivinha quem foi que o Rodrigo Pacheco colocou como relator do processo? Não um aliado da maioria, né? Um aliado do presidente que tinha maioria. Não, ele escolheu a dedo o maior inimigo até o inimigo pessoal de Michel Temer no parlamento, que era o deputado Sveiter, que produz um relatório acachapante, arrasador, né? Em cima, referendando o pedido de impeachment do Michel Temer. O Temer escapou porque conseguiu, com seus aliados, articular a constituição de um relatório paralelo, elaborado pelo deputado Paulinho Abiakel, e foi esse relatório que, no plenário, acabou prevalecendo e salvou o mandato do Michel Temer. Mas se dependesse do Rodrigo Pacheco, meu caro, o Michel Temer já seria um daqueles presidentes no Brasil que sofreu processo de impeachment. Então, assim, é uma figura que, como aliado, as pessoas têm uma certa cautela em relação ao Rodrigo Pacheco. De outro lado, ele é uma figura que, quando se pronuncia, sempre aparece muito ponderado, usa da palavra de maneira muito cuidadosa, não fere ninguém, não ofende ninguém, etc. e tal. Foi exatamente isso que ele fez ontem. Só que ele também ontem ficou em cima do muro e não fez nenhuma alusão, né, à sua intenção, até o seu papel institucional de assumir a mediação dessa crise, né? E é uma crise que só se agrava. E a gente percebe também, né, Cris, que não há ninguém, a exemplo do Rodrigo Pacheco, não há ninguém empenhado nisso, em resolver esse problema. Não há ninguém que pega a bola, bota no chão e diz, rapaziada, vamos conversar, né? Vamos conversar, porque isso aí, assim, a gente vê, o Bolsonaro não vai recuar, ou pelo menos não dá mostra de recuo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal tampouco, né? Isso vai se agravando, vai se agravando, isso vai até que ponto? Acham mesmo que o Bolsonaro vai aceitar um processo que resulte, por exemplo, na sua inelegibilidade? Ele não parece ser do tipo que vai aceitar isso, né? Ele vai esticar essa corda até essa corda arrebentar. E quando arrebentar, adivinha quem é que vai sofrer as consequências? O Brasil, o povo brasileiro, né? Então, assim, interessa a todo mundo que, afinal de contas, essa brigalhada desnecessária tenha um fim, né? Tenha um fim, que seja interrompida. Mas é preciso também que pinte aí, que apareça alguém com interesse nisso. O Rodrigo Pacheco, além de tudo, também é pré-candidato a presidente da República. Ele já está, inclusive, constituindo uma assessoria. Conversei hoje com pessoas que participam desse esforço, né? Ele já está constituindo um staff da sua candidatura presidencial. Então esse cara, o Rodrigo Pacheco, não vai ter muito interesse ali de ajudar digamos assim, na estabilidade política do atual governo, né? E também a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê outras figuras também empenhadas nisso. Está todo mundo meio que lavando as mãos, apostando no pior, ou pelo menos apostando na incerteza, para ver no que é que isso vai dar. Mas a impressão que eu tenho, com tantos anos de observação da cena política e dos personagens desta crise, é que isso tende a não acabar bem.